Glória a Deus. Oh, glória. Aí sim. Amém. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Tá muito alto, diretor. Aí nem eu me aguento. Tudo bem, gente, com vocês? Quarta-feira abençoada. E eu tô aqui com essa voz maravilhosa. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que bom que você tá aí nos acompanhando. Hoje eu tô com um casal maravilhoso aqui. Pastor Fernando, pastora Natália. Eles são pastores hoje, né, na Igreja Lagoinha. Depois eles vão falar aqui. E eu quero que você fique conosco até o fim. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser ministrado. Vai ser, muitas vezes, eu creio, né, pessoas que estão feridas vão ser curadas. Vão ter direção de Deus. Porque toda vez que Deus fala, algo novo acontece. E Ele faz o que apraz a Ele, não o que apraz a nós. Então, às vezes, você está pedindo algo do Senhor, orou por algo hoje, ainda o Senhor, de alguma forma, não te respondeu. Nessa palavra, o Senhor pode trazer algo que vai confirmar tudo aquilo que você está falando com Ele. Porque Ele é assim. O Espírito de Deus que está aqui, Ele também está aí na sua oração. Vamos clamar ao Senhor nessa noite, para que Ele governe tudo aqui. Amém? Amém. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos, exaltamos ao teu nome. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, pelo seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós somos filhos amados do Senhor. Porque, Pai, mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de cada detalhe, tem estado adiante das nossas batalhas, tem, meu Deus, trazido, Senhor, respostas, trazido, meu Senhor, informação ao nosso coração, que tem direcionado a nossa vida para o seu propósito, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para cada um de nós. Abençoa esse programa, fala conosco, seus servos estão aqui, Senhor, pastor Fernando, pastora Natália, usa, Senhor, para a glória do teu nome, que as vidas que estão conosco, conectadas ao vivo, e as vidas que vão assistir mais tarde, que elas sejam transformadas, curadas, fortalecidas, libertas, direcionadas pelo Senhor, Pai. Meu Deus, que nenhuma palavra ministrada, Senhor, volte vazia, Pai. Mas que essas palavras que venham sair da boca dos seus servos, Senhor, venham ministrar em cada coração a tua vontade e o teu querer. Essa é a nossa oração, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos por mais essa oportunidade, por mais esse programa, por mais esse momento na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Oh, coisa boa, gente. Eu não vou falar nada. Nada. Aqui semana passada eu falei, não vou falar nada. Comecei a falar aqui, quase que eu preguei no lugar do pastor. O pastor que estava aqui ministrando. Mas hoje a gente está aqui e eu quero que você já compartilhe aí esse programa com outras pessoas. Porque o que a gente vai ouvir não pode ser só para você. Tem que ser para você, para os seus familiares, para os seus amigos, para pessoas que precisam ouvir. E eu vou convidar o pastor Fernando, que vai ministrar hoje a palavra. Mas ele está aqui com a esposa dele, a pastora Natália, que também é professora de teologia, né, amada? Ela vai estar dando uma breve palavra aqui antes dele estar pregando para você. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra tão grande poder compartilhar das sementes preciosas que o Senhor tem colocado no nosso coração. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, para o seu coração, é que Deus não está na dívida com você. E aí você pode dizer assim, mas que palavra estranha, na verdade. Como assim Deus na dívida? Muitas pessoas, muitas vezes, elas se relacionam com Deus com esse sentimento de dívida. Com esse sentimento como se elas obedecessem, elas fizessem tudo certo e Deus estivesse devendo algo para elas. Mas a palavra diz em Romanos 8:32 que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como ele não nos daria graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas.
Essa palavra fala muito ao meu coração, me precisa falar ao seu coração, que Deus não está nos devendo coisa alguma, que aquilo que Ele tinha de melhor para nos oferecer, Ele já nos ofereceu, entregando o seu Filho na cruz do Calvário em favor de nós. E esse mesmo versículo diz que como, se Ele entregou o seu melhor, como graciosamente Ele não poderia nos dar tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Cristo, está suprido em Cristo Jesus. E isso é um alívio para o meu e para o seu coração, de saber que nós podemos nos lembrar que o amor de Deus, ele já foi provado, que não são as bênçãos de hoje que nos fazem nos sentirmos amados por Deus, mas que foi aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás, quando Ele entregou o seu melhor naquela cruz por mim e por você. Que essa reflexão, que o amor demonstrado do Pai, demonstrado na cruz do Calvário, possa encher o seu coração nesse dia, possa te fazer confiar cada vez mais de que todas as suas necessidades serão supridas, e que esse sentimento de orfandade, esse sentimento de solidão, e esse sentimento às vezes de punição e de que Deus esqueceu de você, ele seja completamente curado pelo poder dessa palavra. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes de tudo, antes de você obedecer, antes de você ofertar, antes de você construir um ministério, antes de qualquer coisa, antes de você errar. Como? Se Ele deu o seu melhor, se Ele deu o seu melhor, como Ele não nos daria graciosamente, juntamente com Cristo, todas as coisas? Tudo que você precisa está em Cristo, querido. Deus abençoe o seu coração poderosamente nessa noite, e que você possa ser inundado pela palavra e pelo Espírito, e transformado pela glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Coisa linda, né? Falar de Jesus. Você vê que uma palavra pequena é poderosa para curar e transformar a sua vida. Achei lindo. Deus não deve nada pra gente, é verdade. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer, né? Que Ele entregou o seu Filho por amor à nossa vida. Achei lindo o que ela falou. E agora precisa que a gente se entregue cada vez mais. Como que está a sua entrega diante do Senhor? Como que está o seu desprendimento aí para servir, para estar na presença, para se alinhar à vontade dEle, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Por mais que eu não entenda, por mais que não seja a minha vontade dessa forma, mas eis-me aqui para cumprir o seu querer. Como está o seu relacionamento, a sua intimidade de pai e filho, de pai e filha? Reflita sobre isso. Eu já falei que eu não vou falar muito, né? Vou convidar o pastor Fernando, fica à vontade. A casa é sua, deixa Deus te usar. Amém? Quero te cumprimentar nessa noite com a paz do Senhor. Quero já deixar um beijo no seu coração, dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite junto com você. Pastora Cristiane, muito obrigado pelo convite. TV Shalom, obrigado pela porta aberta. Meu coração se alegra muito nessa noite por saber que a internet, que muitas vezes é palco de tanta atrocidade, com tantas pessoas, palco de fofoca, palco de maledicência, nesse canal está sendo palco de bênção, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar o seu ministério. E eu quero desejo do fundo do meu coração que essa palavra encontre você nessa noite, você que está precisando de uma palavra da parte do Senhor, que Ele fale nessa noite ao seu coração. E talvez você que está assistindo num outro tempo, não aqui ao vivo, que você seja igualmente impactado por aquilo que Deus está fazendo. E o desejo do meu coração é que o Senhor sopre esse programa pelo Brasil, pelos confins da terra, sopre essa TV, que seja um instrumento realmente de avivamento no Brasil, no mundo, que você seja impactado todas as quartas-feiras por esse programa, e não só por esse programa, mas por todas as programações dessa TV. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como a pastora Cristiane disse, meu nome é Fernando, eu tenho a alegria de ser pastor ali na Lagoinha, em São José dos Campos, e para mim é motivo de muita alegria, muita satisfação, pastora, estar aqui junto com vocês.
Fiquei muito alegre pelo convite e espero que você seja realmente impactado por essa palavra. Eu quero ler com você um salmo muito conhecido, Salmo capítulo de número 126. O salmista diz, Salmo no capítulo de número 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Esse é um salmo belíssimo, salmo Cântico dos Degraus. Ele faz parte de uma série de outros salmos que narra a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico, uma promessa que o Senhor tinha feito antes mesmo do tempo do exílio. O povo está cantando, está alegre, porque está voltando para a sua terra, e uma promessa do Senhor havia então se cumprido com essa ocasião. O salmista então está narrando um grande feito do Senhor, o retorno do povo do cativeiro babilônico depois de 70 anos em que eles estiveram ali no exílio. É então um salmo que celebra uma boa notícia que já se manifestou. É um salmo que profetiza a respeito da continuidade dessas boas notícias. É um salmo que exalta o poder de uma semente que é regada pelas lágrimas. A lágrima aqui não é a expressão da tristeza, mas é a maneira pela qual as sementes são regadas. Deus está mostrando para nós desde já que nenhuma lágrima que nós derramamos, elas foram derramadas à toa. Nenhuma lágrima que você chorou à toa, você chorou por chorar. Ao contrário, você regou uma semente, você regou uma terra poderosa e, sem dúvida, essa terra vai germinar sementes que darão frutos que farão você cantar novamente. Eu não sei se você está vivendo o seu tempo de choro. Se você estiver vivendo o seu tempo de choro, Deus tem uma palavra para você essa noite. Chore mesmo. Derrame as suas lágrimas sobre as suas sementes, porque sem dúvida o tempo da alegria vai chegar. O salmista então está dizendo para nós que quando o Senhor fez aquilo que fez, se referindo a um tempo específico, eles estavam como os que sonham. Eu só posso comparar algo a alguma outra coisa se eu conheço esses dois objetos da minha comparação. O salmista está dizendo que quando o Senhor trouxe de volta o povo que estava cativo a Sião, eles estavam como os que sonham. Ou seja, o salmista está comparando o momento em que eles estavam vivendo de retorno à sua terra natal como um sonho. O que ele está dizendo então é: nós sabemos o que é sonhar. Nós sabemos muito bem o que é sonhar, porque no tempo da dificuldade, no tempo do exílio, mesmo nós fomos privados de tantas coisas, embora nós tenhamos sido privados de muitas coisas, nós não fomos privados de sonhar. O salmista então está dizendo que mesmo que nos dias difíceis, eles ainda conseguiram sonhar.
E eu tenho uma palavra de Deus para você que nessa noite, os dias difíceis eles podem tirar de você muitas coisas. Os dias difíceis podem tirar de você muitas coisas. Os desertos da vida podem tirar de você muitas coisas, mas eles não podem tirar de você a capacidade de sonhar. Eu trouxe um recado de Deus para você aqui nessa noite. Continue sonhando, porque quando Deus fizer e quando Deus realizar, você vai poder dizer: é igualzinho à forma como eu sonhei. É a palavra do salmista. Nós estávamos como os que sonham, porque embora nós estivéssemos no cativeiro, porque embora nós estivéssemos vivendo o nosso tempo de aflição, nós sabíamos o que era sonhar. Nós fomos privados de muitas coisas, fomos privados da nossa liberdade, fomos privados das nossas músicas, das nossas festas, das nossas canções, mas nós não fomos privados de sonhar. Você pode estar sendo privado atualmente de muitas coisas, mas você não está privado de sonhar com elas. Por isso sonhe, porque quando Deus realizar, você vai poder dizer que é igualzinho à forma como você sonhou. O salmista vai dizer que quando o Senhor fez isso, a boca deles se encheu de riso. Não há nenhum relato bíblico nem histórico que no tempo do cativeiro o povo tenha sido privado de água e de comida. Não há nenhum relato bíblico nem histórico que comprove que na época do cativeiro o povo tenha sido privado de alimentação, de comida e de bebida. Eles não tinham falta de comida e de bebida, mas eles tinham falta de algo. Eles tinham falta de sorriso nos lábios. A boca deles não foi privada do básico, não foi privada da alimentação e nem da água. Não, eles não tiveram falta de alimento nem de água, mas eles foram privados de sorrir. O sorriso havia sido retirado da vida deles. E o que o salmista está dizendo então é que faltava nos nossos lábios sorriso. E tem gente, meus irmãos, que não entende o valor de um sorriso, porque para eles na vida tudo é comida e bebida. Tem gente que não entende o valor de uma boa gargalhada, porque para eles, se você estiver comendo e bebendo alguma coisa, a vida está boa demais. E nós sabemos que não é assim. Alguém aí ao seu redor, talvez da sua família, um amigo, pode não entender o motivo da sua tristeza, porque você tem comida, tem bebida, tem emprego, tem porta aberta, mas talvez esteja faltando motivos para você sorrir. É o que o salmista está dizendo. Nós não fomos privados de comida nem de bebida, mas nós não sabíamos mais o que era o sorriso. Talvez alguém não entende a sua tristeza, talvez alguém não sabe o porquê que você está chorando, porque acha que pelo fato de você ter comida e bebida, você deveria estar alegre, mas a vida não se resume a isso. Nós precisamos de motivos para sorrir, nós precisamos de motivos para cantar, e eu quero dizer algo para você e profetizar sobre a sua vida, que o tempo das maiores gargalhadas da sua vida está chegando. Você vai rir, você vai se alegrar com a sua família, com os seus amigos. Eu quero profetizar que você vai rolar no chão de tanto rir, porque Deus está restaurando a sua sorte a partir de hoje. Talvez você tenha sido privado de se alegrar. Talvez você tenha sido privado na sua vida de sorrir. Deus está dizendo para você: não se acanhe, não fique tímido, porque o tempo das gargalhadas, das maiores risadas da sua vida está chegando. A nossa língua se encheu de cântico. É o que o salmista está dizendo. A nossa língua se encheu de cântico.
O Salmo 126 fala a respeito da alegria da saída do povo do cativeiro. O povo estava saindo do exílio, sendo liberto da sua escravidão, sendo liberto das mãos do Império Babilônico. Mas enquanto o Salmo 126 fala a respeito da alegria da volta para casa, o Salmo 137 vai falar um pouco a respeito da agonia do cativeiro, de quando eles estavam lá. O Salmo 137 então expressa o que foi a tristeza do povo na Babilônia. Você talvez conheça esse salmo. O salmista vai dizer: junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos. O Salmo 137 então expressa como foi que eles viveram esse tempo de exílio. Nós nos assentamos e choramos. Porém, meus irmãos, essa condição de se assentar e chorar, ela é completamente optativa, é uma escolha que você pode fazer no seu tempo de dificuldade, porque é o profeta Ezequiel, que é contemporâneo ao exílio babilônico, o mesmo exílio o profeta Ezequiel viveu. E no capítulo 1 do seu livro ele vai dizer assim: eu estava junto ao rio Quebar, quando o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Ou seja, você pode viver o seu tempo de dificuldade, o seu tempo de deserto, o seu tempo de exílio, e mesmo assim olhar para o céu e enxergar ele aberto e ter visões de Deus. Você pode escolher entre sentar e chorar, ou olhar para o céu, ver ele aberto e Deus se revelando para você. Você pode estar vivendo o seu tempo de dificuldade, o seu tempo de aflição, o seu tempo de maior desgosto na vida, mas sentar e chorar é uma opção. Agora, olhar para o céu, ver o céu aberto e ter visões de Deus é uma opção muito melhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que, mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de deserto e de exílio, você vai conseguir olhar para o céu, ver ele aberto e ter visões de Deus. Não fique sentado às margens do rio da dificuldade, mas olhe para cima, porque Deus quer se revelar para você. Não permita que a dificuldade faça você se sentar e ficar se lamentando por aquilo que está acontecendo, porque enquanto o Salmo 137 está dizendo que nós nos assentamos à beira do rio e choramos, o Salmo 126 está dizendo que aquele que anda, mesmo que chorando, ele está regando as suas sementes. Você pode estar, o choro é o mesmo, o rio é o mesmo, a dificuldade é a mesma. Você é quem vai decidir a forma como vai viver isso. Se vai viver sentado e chorando, ou se vai aproveitar para chorar e regar as suas sementes, na certeza de que um dia elas vão florescer. No Salmo 137, o salmista está dizendo que no tempo do exílio, no tempo da dificuldade, no tempo da nossa maior aflição, nós nos assentamos junto aos rios da Babilônia, nós choramos e nós fizemos mais, nós penduramos as nossas harpas no salgueiro. Tá querendo aprender inglês sozinho? A harpa, para o povo de Israel, era o objeto que simbolizava a adoração. A harpa era para o povo de Israel o objeto que simbolizava o cântico e as festas. E o que o salmista está dizendo é que no nosso tempo de aflição nós dependuramos as nossas harpas no salgueiro. Nós nos esquecemos de como era adorar ao Senhor, porque nós não encontramos mais motivos para isso. Por isso nós tomamos o nosso objeto de adoração e dependuramos no salgueiro. E o salgueiro é uma árvore que inclusive
Lá no livro de Levítico, Deus havia ordenado ao povo que na festa dos tabernáculos pegassem ramos de salgueiro, folhas de salgueiro, e o povo deveria então se alegrar com aquelas folhas. Dentre as árvores que Deus havia selecionado para que o povo tomasse para si ramos, para se alegrar enquanto festejava, o salgueiro era uma dessas árvores. Ou seja, o salgueiro viu as festas do povo de Deus, e agora o salgueiro não vê mais as festas, ele é utilizado como prateleira do objeto de adoração do povo, porque eles pegaram as suas harpas e dependuraram nos salgueiros. Os salgueiros então, que antes eram utilizados para festa, para festejar e para celebrar, agora estão servindo como prateleira do objeto de adoração do povo. O povo então, que antigamente usava o salgueiro para festejar, agora está usando o salgueiro para prantear, para chorar. Acontece que esse salgueiro, que outrora havia visto as festas do povo, agora está vendo o seu choro e o seu lamento. Mas Deus havia dado e feito uma promessa para aquele povo, que após 70 anos de cativeiro, eles retornariam a Sião. E quando retornassem a Sião, eles fariam festa dos tabernáculos novamente. E quando fizessem festa dos tabernáculos novamente, eles tomariam ramos de salgueiro de novo para festejar. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que talvez existem pessoas perto de você que hoje estão vendo a sua tristeza e que um dia talvez elas tenham até celebrado e feito festa junto com você, mas as dificuldades e os desertos da vida fizeram com que elas hoje fossem para você o apoio da sua tristeza. Mas vai ter festa de novo, porque o povo vai voltar para Sião, e quando voltar para Sião, eles vão tomar ramos de salgueiro novamente. Eu quero dizer para você que aquelas pessoas que um dia viram a sua festa e hoje veem a sua tristeza, elas vão ver a sua festa novamente. Elas vão ser testemunha da grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida de novo. Eu quero dizer algo para você. Talvez você esteja triste, cansado, cabisbaixo, porque só ouve barulhos de tristeza e de dor, mas Deus está dizendo para você nessa noite que aqueles que foram testemunha da sua alegria e hoje são apoio da sua tristeza, vão testemunhar a sua alegria de novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o tempo da festa está chegando. Você vai celebrar com aqueles que um dia viram a sua tristeza. Aqueles que viram a sua tristeza e a sua dor, vão ver de novo Deus fazer na sua vida algo poderoso. Aqueles que um dia viram a sua festa e hoje são testemunhas da sua dor e do seu deserto, do seu exílio e da sua dificuldade, essas mesmas pessoas vão testemunhar a grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O salgueiro é essa árvore que o povo utilizou então no tempo do exílio para dependurar a sua harpa. O seu objeto de adoração agora não estava mais nas suas mãos, estava pendurado no salgueiro. Porém, meus irmãos, a harpa nas mãos de Davi, ela expulsava o espírito mau de Saul. A harpa nas mãos do tangedor, que foi convocado por Eliseu, trazia o Espírito de Deus e a sua revelação. Ou seja, o lugar da harpa não é no salgueiro.
O lugar da harpa é na sua mão. Talvez você, por conta das dificuldades, dos exílios, dos desertos, dependurou a sua harpa, o seu objeto de adoração no salgueiro e esqueceu dela lá. Mas eu tenho um desafio para você aqui nessa noite. Tome de novo a harpa na sua mão, porque os espíritos maus vão voltar a sair. Deus vai se revelar novamente através do objeto da sua adoração. O tempo de cantar está chegando. Deus vai fazer aquilo que prometeu. A harpa no salgueiro. Quando a harpa está no salgueiro, quem compõe as canções é o vento. Quando a harpa está dependurada no salgueiro, quem toca a trilha sonora da nossa vida são os ventos e as tempestades. Quando nós escolhemos dependurar as harpas nos salgueiros, nós estamos permitindo que o vento e as tempestades da vida componham a trilha sonora da nossa existência. Mas deixa eu te dizer, o vento só consegue compor trilha sonora amedrontadora, que fazem acreditar que os dias bons nunca virão novamente. Por isso o meu convite para você nessa noite é: tome de volta a harpa nas suas mãos, tire ela do salgueiro e volte a cantar para Deus. Não permita que os ventos e as tempestades roubem de você a alegria de adorar ao seu Senhor. Não permita que os ventos e as tempestades componham a trilha sonora da sua vida. Deus tem um cântico específico para você. Deus tem uma canção específica para você. Tome de volta a autoridade da harpa na sua mão e volte a salmodiar, porque o tempo de cantar está chegando. Nós penduramos as harpas nos salgueiros. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, talvez é a sua primeira vez assistindo esse programa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso que eu estou dizendo para você. Talvez essa mensagem seja uma parte da história da sua vida. Talvez essa mensagem esteja sendo até agora um resumo da sua existência. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Não permita que as dificuldades roubem de você o prazer de cantar. Não permita que as dificuldades da vida roubem de você a sua adoração. O salmista vai continuar: entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor a eles. O salmista está dizendo que quando o povo decidiu, quando o povo saiu do cativeiro babilônico, no caminho de volta a Sião, as nações que estavam ao seu redor, admirando aquilo que estava acontecendo, conseguiam dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles. Ou seja, os povos pelos quais o povo de Israel estava passando, eles conseguiam perceber duas coisas: que aquilo que tinha acontecido na vida deles era muito grande, e que somente Deus poderia ter feito aquilo. Eu quero dizer para você, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua família, os seus amigos, eles vão testemunhar que aquilo que aconteceu e aquilo que acontecerá na sua vida é muito grande, e que somente Deus é quem poderia ter feito isso.
Ah, meu querido, a grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida vai testemunhar da bondade dele para as pessoas que estão ao seu redor. A grandiosidade daquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida vai testemunhar de Deus e do seu grande poder. Agora tem uma coisa, porque o povo está dizendo: grandes coisas fez o Senhor a eles. Os povos vizinhos conseguem perceber e reparar que aquilo que tinha sido feito por eles era muito grande e que quem fez foi o Senhor. Mas só o povo que estava vivendo aquela novidade conseguia se alegrar. É por isso que eles vão dizer: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Talvez pessoas que estão perto de você, elas vão testemunhar a grandiosidade daquilo que Deus vai fazer, e elas vão conseguir constatar que se não fosse Deus, aquilo não poderia ter sido feito, mas talvez elas não vão se alegrar. E não fique triste por isso. Não fique triste por isso, porque a alegria daqueles que vivem a novidade de Deus sobre a sua vida não é uma alegria passageira. Talvez aqueles que observam aquilo que Deus está fazendo na sua vida, eles sabem que é grande, sabem que é Deus, mas eles não conseguem se alegrar. Mas não fique triste por isso, porque Deus vai encher o seu coração de uma alegria tão grande, uma alegria genuína, uma alegria perfeita, que você não vai perder tempo com aqueles que não se alegram com a sua alegria. Você não vai perder tempo com aqueles que não conseguem celebrar junto com você. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus está fazendo algo grandioso e você vai se encher de alegria novamente. Nós estamos alegres porque o que o Senhor fez é grande e somente Ele poderia ter feito. O salmista vai continuar, ele vai dizer: traze-nos novamente, traze-nos outra vez do cativeiro. Mas aí fica confuso, porque no versículo 1 ele disse: quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor trouxe de volta. Ou seja, eles já estavam lá. Mas no versículo 4, o salmista vai dizer: traze-nos outra vez, como se não tivesse lá. Mas afinal, eles estavam ou não estavam? Uma parte do povo estava. Uma parte do povo havia sim retornado a Sião, mas outra parte do povo de Israel ainda estava preso na Babilônia. E é exatamente com esse povo que o salmista está se identificando. Ele está falando de quem está lá, mas falando como se ele ainda estivesse lá. Ele está se identificando com o povo que ainda não alcançou a benevolência de Deus. Ele está se identificando com o povo que ainda não alcançou a graça de Deus, e ele está falando dele como se ele ainda não tivesse alcançado. E eu quero dizer para você que esse é o verdadeiro ministério da intercessão. Ele já está em Sião, mas se identificando com aqueles que estão na Babilônia. Eu quero dizer que Deus vai encher o seu coração de um sentimento de misericórdia tão grande, um sentimento de compaixão tão grande, que você vai conseguir orar pela sua família que está no mundo como se você ainda estivesse lá. Você vai conseguir orar pelos seus amigos, se identificando com a dor e com a tristeza deles por estarem lá. Esse é o verdadeiro ministério da intercessão. Você se identificar com aqueles que estão do lado de fora, como se você mesmo estivesse lá. Não pare de clamar pela sua família.
Não pare de clamar por aquelas pessoas que você ama. Não pare de clamar, porque no tempo certo Deus vai alcançar cada um daqueles que você tem orado. Deus vai alcançar cada um daqueles por quem você tem clamado, por quem você tem investido o seu tempo em oração. Não pare de clamar, não pare de orar pela sua família, porque no tempo certo Deus vai trazer eles de volta do cativeiro. Deus vai trazer eles de volta do exílio. Só não pare de clamar. E o salmista vai dizer: Senhor, faz isso. Faz com os que ainda estão lá, como o Senhor faz com as correntes das águas do sul. Alguma outra versão vai dizer que como as torrentes do Negueb. Essa é uma expressão muito conhecida em Israel. As correntes das águas do sul é um fenômeno da natureza que acontece no deserto do Negueb. Nos tempos de inverno, nos tempos de baixa temperatura, chove. E as águas inundam a terra seca. Talvez você não consiga imaginar essa cena, mas é o deserto sendo invadido por correntes de água. Correntes de água passando pelo deserto. Mas quando chega o calor de novo, as águas secam. E quando as águas secam, forma-se no meio do deserto um jardim. Você pode procurar. Pesquisa para você ver, é a coisa mais linda. Depois de passada então as correntes das águas do sul, quando as águas secam, a terra que antes era seca, árida e desértica, fica florida e coberta de vegetação. E eu quero dizer que é dessa forma que o Senhor vai alcançar a sua casa e a sua família e as pessoas por quem você tem orado. Vai ser tão bonito e extraordinário quanto um lugar que antes era seco e desértico agora se tornar um jardim. Eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida que o Senhor fará brotar um jardim no lugar que antes era terra seca. O Senhor fará nascer flores e frutos no lugar onde antes as pessoas achavam que era uma terra seca. Tem gente achando que a sua família é terra seca, tem gente achando que os seus amigos e os seus familiares, as pessoas por quem você ora, é terra seca, mas as torrentes do Negueb, as correntes das águas do sul estão chegando aí para inundar a terra seca e transformar o deserto num jardim. É assim que Deus faz. Deus alcança aqueles que estão longe e faz algo tão poderoso como brotar jardim, como brotar flores e frutos numa terra seca e desértica. Eu quero dizer para você, continue orando pela sua família, continue orando pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, porque no tempo certo dessa terra seca Deus vai fazer brotar um jardim, um lindo jardim. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. No tempo de colheita, a terra não precisa ser regada. Por isso que as lágrimas, elas são tão oportunas no tempo de semeadura. O tempo de colheita é tempo de alegria, tempo de sorriso. Mas o tempo de semear, talvez seja tempo de chorar. Talvez seja tempo de prantear. E talvez você está me acompanhando aqui,
vivendo exatamente esse cenário. Pastor, eu tenho chorado tanto, eu tenho pranteado tanto. Fique tranquilo. Se você está chorando, se você está pranteando, se você está lamentando, é porque você está regando as sementes que você está plantando, e no tempo certo, no tempo certo, Deus vai fazer essas sementes brotarem, germinarem, e os frutos vão aparecer. Se você está chorando, chore mesmo. Quanto mais lágrima você derrama, mais sementes você está regando. Não pare de regar as suas sementes, porque o tempo da colheita será tempo de alegria. Não pare de regar as suas sementes. Isaías, no capítulo 25, versículo 8, vai dizer que vai chegar um tempo que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aliás, em Isaías capítulo 25, versículo 8, vai dizer que Deus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Vai chegar um tempo que Deus mesmo vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Enquanto o Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, vai dizer que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lágrima do rosto são as lágrimas que já rolaram. As lágrimas que talvez você esteja derrubando agora. São as lágrimas que estão no seu rosto. Agora a lágrima do olho é aquela que ainda não caiu. Quero dizer para você que vai chegar um tempo que Deus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Porque todas as lágrimas que um dia você já chorou, você não vai chorar mais. Mas a Apocalipse vai dizer que vai chegar um tempo que não existirão mais lágrimas para serem derramadas. Querido, creia nessa palavra. Se você está chorando, as lágrimas do seu rosto serão enxugadas pelo próprio Deus, mas vai chegar um dia que você não vai precisar mais chorar, porque é Ele mesmo que vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Não há dúvida que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vai voltar trazendo consigo os seus feixes. Não há dúvida de que o tempo da colheita vai chegar. Só há uma dúvida: você é aquele que anda e chora e semeia, ou você tem sido aquele que senta e chora? Porque aquele que senta e chora não rega sementes, mas aquele que anda e chora rega as suas sementes. Aquele que anda, chora e planta, rega as suas sementes. Querido, se está chorando, continue caminhando. Se você está no tempo de chorar, continue caminhando, continue semeando. Não pare de plantar, porque no tempo certo a alegria vai chegar. Semente é algo tão poderoso. Semente é algo tão precioso que Deus utilizou essa palavra, essa expressão lá no Éden, para falar a respeito de um plano que inclusive é sobre mim e sobre você. Lá no Éden, eu quero que você venha comigo lá para o Éden. Um casal
envergonhado, a serpente e Deus. E Deus vai dizer o seguinte: a semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a cabeça da semente da serpente. O que Deus estava fazendo? Deus pegou um plano de salvação e rasgou na frente de Eva. Deus pegou o plano de salvação e mostrou para Eva e está dizendo assim: olha, é da sua semente que toda a humanidade será redimida. É da sua semente, mulher, que toda a humanidade será alcançada de novo. E o que acontece depois disso? Eles saem do jardim. E quando eles saem do jardim, Eva engravida. Sementes. Caim e Abel. Sementes de Eva. E eu imagino que Eva olhava para aqueles dois e ficava pensando: quem é a semente que Deus prometeu que vai, pelo meio da qual ele vai redimir todo mundo? Quem será? Caim ou Abel? Só que acontece uma tragédia, e você sabe muito bem: Caim mata Abel. E agora então as sementes de Eva, uma se tornou assassina e a outra está morta. Pastor, com quem que você quer falar? Eu quero falar com você que viu a tragédia acometer as suas sementes. Talvez você esteja como Eva. As sementes nas quais você depositou toda a sua esperança e toda a sua confiança foram acometidas por uma tragédia. E talvez as sementes em quem você depositava toda a sua confiança e toda a sua esperança, elas morreram. Uma morreu e a outra se tornou assassino. Talvez Eva, olhando para esse cenário, ficava se perguntando: como é que Deus agora vai fazer cumprir a promessa? Por quê? Porque uma semente morreu e a outra se tornou um assassino. Não existe mais nenhuma possibilidade de Deus cumprir a promessa que Ele havia feito, porque eu perdi as minhas sementes. Mas Eva engravidou de novo. E quando engravidou, ela colocou o nome do filho dela de Sete. E Sete significa compensação. E você sabe o que Eva disse quando Sete nasceu? Ela disse: porque Deus me deu uma nova semente. Eu quero dizer algo para você: Deus não foi surpreendido pela morte daquela sua semente. Deus não foi surpreendido pela morte daquela semente em quem você depositava toda a sua confiança. Sete está chegando aí. A compensação do céu está chegando aí. Você não vai ficar sem semente, porque o Deus que prometeu que faria algo, Ele é fiel para cumprir. Eva olhava para toda aquele cenário de Caim sendo um assassino e Abel estando morto, e ela olhava para aquilo e ela imaginava que acabou. Não tem mais nenhuma possibilidade
de Deus realizar aquilo que prometeu, mas uma nova semente estava chegando, e eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua vida, que talvez você hoje esteja vendo a tragédia acometer as suas sementes. Deus está mandando para você uma nova semente, porque é o apóstolo Paulo no capítulo 9, versículo 10 de 2 Coríntios, que vai dizer que é Deus quem dá a semente àquele que semeia. Você não vai ficar sem semente. Você não vai ficar sem semente. Ainda que as suas sementes tenham sido acometidas pela tragédia, você não vai ficar sem semente. Deus vai providenciar novas sementes para você. Agora, para finalizar, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando chegar o seu tempo de colheita, quando chegar o seu tempo de colher os feixes, não é para você pegar o feixe e ir embora, é para você voltar. Voltar para onde? Para o lugar das lágrimas. Porque todos aqueles que viram você chorando vão ver as suas mãos cheias de feixe e os seus lábios cheios de alegria. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O tempo da colheita está chegando. Você não vai ficar sem semente, pelo contrário, Deus está depositando hoje nas suas mãos uma semente poderosa, por meio da qual a sua colheita será muito grandiosa. O seu tempo de colheita está chegando e eu quero orar com você. Deus nosso Pai, nós sabemos o quanto é difícil viver um tempo de exílio, o quanto é difícil viver o tempo de dificuldade, de escassez, mas nós cremos na palavra do Senhor, que nos promete que o Senhor nos traria de volta. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa ir de encontro a esse homem, essa mulher, esse jovem que está me escutando agora, para que ele tenha convicção no seu coração de que nenhuma das sementes que o Senhor depositou nas mãos deles irá se perder. Nós cremos, ó Pai, que mesmo no tempo de choro, mesmo no tempo de prantear, nós estamos regando uma terra que vai fazer florescer as nossas sementes, e no tempo certo nós vamos colher feixes de alegria. O tempo de cantar está chegando na vida desses meus irmãos que estão me acompanhando, dessa mulher que tem orado por esse marido, desse homem que tem orado pelos seus filhos. O tempo de colheita está chegando. Nós queremos declarar que com muita alegria nós vamos continuar semeando, ainda que pranteando, nós vamos continuar semeando, porque temos a certeza de que nenhuma semente que o Senhor depositou nas nossas mãos vai se perder, e que nós teremos a alegria de sermos testemunhas vivas da sua bondade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que tremendo, gente. Que palavra abençoada. Meu Deus, tá vendo? Coisa boa é servir ao Senhor. Tem momentos que vem uma palavra assim, né, pra gente, de conserto, pra gente se consertar, e tem momentos que o Senhor fala, continua firme, né, que tá tudo de pé, que foi uma palavra de hoje, né? A semeadura vale a pena. Semear, chorar, tudo vale a pena, amados. Um dia lá caminha. E aproveita, eu gosto de falar isso, aproveita a jornada. Porque se a gente ficar esperando só, né, o dia que eu vier voltar com os meus molhos, agora eu estou feliz. Não. Aproveita a jornada para crescer, para se desenvolver, para entregar, transbordar na vida de outras pessoas. Como é que transborda chorando? Transborda. Chorando que você transborda. Porque é verdadeiro. Você está vivendo. É testemunho vivo no altar de Deus. E testemunho gera
transformação na vida dos outros. Quando você tem um testemunho forte, e todo mundo tem. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho um grande testemunho. Tem sim. Tem pessoas que precisam ouvir seu testemunho. Todo testemunho forte, Deus usa para transformar, para curar, né, para trabalhar nas vidas. Então, aproveita a jornada, meu irmão. Você que ouviu essa palavra tremenda, Salmo 126, que tá plantando no choro, na lágrima, na dor, no sofrimento, na aflição, se anima. Tenha bom ânimo, igual Jesus falou. Tenha bom ânimo, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Quero agradecer vocês. Uma bênção, foi uma bênção, uma palavra. Obrigada pela presença, né? Porque quando a gente convida, gente, todo mundo é muito ocupado. A gente vive uma época que todo mundo tem muitas tarefas, né? A verdade é essa. A gente tem casa, a gente tem ministério, a gente tem trabalho, tem milhões de coisas. Então, se dispor a vir fazer a obra de Deus é para Ele, tudo é para Ele. Então, obrigada, que Deus abençoe, continue usando vocês poderosamente aí onde vocês forem, né, nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus, que Deus continue usando, resgatando vidas, né, colocando fogo aí nas palavras, para que vidas sejam realmente transformadas e curadas, em nome de Jesus. Abençoe o lar, família, os planos, projetos, milagres, tudo. Ele é Deus para fazer, né? Muito além daquilo que a gente espera, do que a gente pede, do que a gente ora. A Bíblia diz que aquilo que... Eu adoro esse versículo, né? Aquilo que o seu ouvido não ouviu, seu olho não viu, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem preparado grandes coisas. Por mais que a gente fale, nossa, mas eu já vivi tanta coisa extraordinária, tem muito além ainda. Tem muita coisa muito maior. Não é para a glória nossa, não é para o nome dele ser glorificado. Quando ele encontra pessoas fiéis, pessoas que se dispõem, sabe? Pessoas que falam, não, Senhor, eis-me aqui de verdade, como Isaías falou. Ele usa e ele derrama mesmo, isso é bom. Amém? E é isso, gente. Está chegando ao fim. Vamos encerrar. Vou chamar o pastor Patrick aqui rapidinho. Ele está ali, meu esposo, digníssimo marido, está ali. Está aqui nos bastidores. Aí eu falo para ele, você não vai sentar aqui, mas eu vou te chamar no final. Né? Só para ele dar a paz do Senhor, abençoar vocês também, amém? Olá, glória a Deus, saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, agradeço demais esse programa que o Ebert, diretor, nosso diretor, teve o prazer de estar sempre fazendo o seu melhor. Louvo a Deus pela rica palavra que o Senhor conduziu o pastor aqui para muitas pessoas e que com certeza não volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre tem um endereço certo e cada um leva a sua porção. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e pelo programa Vidas para Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, quarta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Continua conosco. Tá aí, né? Transmitido. Continua compartilhando esse programa, você que ainda não compartilhou, para que outras pessoas consigam acessar essa palavra. Uma palavra poderosa, uma palavra que quando entrar num solo fértil, vai dar fruto. Vai haver transformação. Vai haver renovo. Vai haver como é que fala quando Deus levanta? Um despertar de Deus, vou usar esse termo. Quando você ouve uma palavra dessa, vale a pena chorar semeando. Chorar semeando, viu, gente? Não é chorar sentado, deitado lá, murmurando, não. É chorar fazendo a obra. É chorar louvando a Deus. É chorar não entendendo, mas falando, Senhor, eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Eu sei que os seus planos, os seus pensamentos, os seus caminhos são maiores, melhores, mais altos que os meus. É assim. É desse jeito, né, pastor? É assim que ele falou, viu, gente? Não é para chorar, deitar e chorar, não. É chorar semeando. Chorar trabalhando. Colocando a mão no arado e não olhando para trás. Porque esses aí que vão voltar, né, colhendo ali o seu fruto, os seus molhos, os seus feixes. Amém? Vamos dar tchau. Então, gente, vou orar de novo. O pastor já orou. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Foi uma alegria estar aqui mais uma quarta-feira. Semana que vem nós estaremos aqui para a glória de Deus. E que o Senhor guarde o seu coração. Ministre, que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra mais forte ainda aí no seu
no seu solo. Deus abençoe. Tchau, tchau e até semana que vem, se Deus nos permitir.